dia a todos, irmãos e amigos. É bom nós estarmos de facto juntos de volta do mais importante, que é a Palavra de Deus, que muito tem para nos ensinar e de facto para nos ajudar e fortalecer em tudo, porque nós de facto somos fracos em muita coisa e em tudo, e é a sua Palavra que de facto nos edifica, nos consola, nos alimenta as nossas almas, porque de facto muitos podem ter muita coisa e nós podemos ter muita coisa, mas a verdade é que seremos sempre vazios se não for o Senhor a preencher o vazio do nosso coração, que muitas vezes tentamos encher com muita coisa, e muitas dessas coisas na verdade são lixo e coisas que só o Senhor pode encher. E damos graças pela sua palavra, porque é ela que nos dá a esperança que nós temos. E se nós temos certezas e garantias de alguma coisa, é porque o Senhor o diz, e não é porque nós, por nós mesmos, tentamos fazer alguma coisa, porque sabemos que tudo o que o homem faz é falho. E ainda há pouco vimos, o programa que estava a dar, a música falhou, e falhou porque é feito por homens, e aquilo que nós fazemos normalmente não dura pouco tempo, mas o que o Senhor faz, de facto, e o que Ele operou nas nossas vidas, a salvação que nos deu e a esperança que nos dá, é eterna. E é isso o nosso motivo de nós estarmos aqui a adorar e louvar, porque de facto o Senhor merece. Queria então, irmãos, continuar a falar acerca da Epístola aos Tessalonicenses. É uma epístola que tenho começado a estudar, já comecei o mês passado, e é sensivelmente no capítulo 2, mas queria continuar a fazer uma pequena introdução a esta epístola, antes de depois prosseguir e falar resumidamente também do capítulo e tudo mais. Mas vamos começar primeiramente por ler a Palavra de Deus, e eu vou ler a primeira Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 até ao final do capítulo, que é o versículo 10, que diz o seguinte: Paulo e Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo e do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Até aqui a palavra de Deus, irmãos. Damos graças a Deus porque, de facto, nós vemos que o apóstolo, e já da última vez tínhamos lido a partir de Atos 16, e lemos o capítulo 17 e 18, e vimos, de facto, a forma como o apóstolo e como esta igreja foi fundada. E esta igreja foi fundada, de facto, debaixo de perseguição, debaixo de fogo, debaixo de tormento, e vemos que foi assim esta, entre outras igrejas, como vimos no caso de Filipos, também foi a mesma situação. É por isso que nós vemos que eles sabiam que a entrada para com os Tessalonicenses não foi vã, que é o que o apóstolo diz no capítulo 2 e versículo 1, e depois diz que eles bem sabiam como eles tinham padecido e sido muito agravados em Filipos. E como nós lemos, é interessante ver que muitas vezes os fiéis e muitas vezes irmãos nossos, e se calhar até nós mesmos, é interessante que é interessante e triste ver que é preciso muitas vezes levantar-se alguma perseguição ou alguma opressão para nós de facto falarmos da palavra de Deus aos outros. E vimos que foi no meio desta perseguição e no meio desta opressão
que igrejas como Filipos e os Tessalonicenses foram levantadas. Não foi do meio de paz, não foi do meio de qualquer tipo de ação, mas foi no meio da perseguição que eles foram ousados e o Senhor usou-os de facto para fundar estas duas igrejas. E são igrejas que é interessante, que são igrejas que nós vemos que as cartas são contraditórias ao que nós lemos acerca das histórias destas igrejas. Elas passaram por dificuldades, por tormentos, e a carta aos Filipenses é chamada a carta da alegria, quando a igreja e tudo o que eles passavam era tudo menos alegria. E vemos o apóstolo a falar da alegria quando ele estava na prisão. E estas duas epístolas, as epístolas aos Tessalonicenses, nós sabemos que são as epístolas em que é falado da boa aventurada esperança. E é interessante esta boa e bem-aventurada esperança ser falada no meio de uma perseguição e no meio de algo que certamente, se calhar para alguns, eles viam-se quase sem esperança. E nós vemos estas cartas serem faladas e o tópico delas e o tema central ser exatamente ao oposto à situação delas. E nós vemos uma destas coisas que são os paradoxos da vida e da fé cristã, que é de facto nós encontrarmos paz no meio do tormento, e encontrarmos sossego e encontrarmos amor no meio da aflição e no meio da perseguição. porque de facto tudo o que eles não passaram foi por amor para com os outros, muito pelo contrário. É por isso que ele diz que foram agravados, que eles sabiam que a entrada para com eles não foi vã, porque eles estavam a ser perseguidos. E mesmo assim, no meio da perseguição, eles falaram do mais importante, que era acerca da palavra de Deus. E então nós vemos isto acerca dele. Vemos que eles tinham sido perseguidos pelos judeus, que depois, que nós lemos em Atos, no capítulo 17, versículo 4, que nós vemos que alguns judeus que creram, e lemos também que uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais tinham crido mesmo no meio da perseguição, mesmo depois do apóstolo ter ido até eles. E é interessante nós vermos também que esta epístola, ela se repararem, estudarem e lerem as duas epístolas aos Tessalonicenses, vemos que os Tessalonicenses eram principalmente um grupo de crentes, de irmãos, que eram constituídos essencialmente por gentios. Não é? Eles tinham alguns judeus, que nós lemos, mas eram principalmente gregos e também constituídos por várias mulheres. É por isso que nós vemos o apóstolo, e se lermos estas duas epístolas, dificilmente ou não encontraremos uma referência, por exemplo, sequer ao Velho Testamento. E então nós vemos o ministério até do apóstolo Paulo ser virado para os gentios, e vemos até mesmo os judeus que foram agrupados a estes. Nós vemos que hoje eles perderam a identidade e de facto, quando o apóstolo Paulo fala a esta igreja, ele não faz distinção, nem dá uma mensagem que é adaptada para os judeus e outra para os gregos. Não, a mensagem dele era única para toda a gente, sejam judeus e gentios. E vemos a necessidade deles e vermos que no meio da perseguição eles cresceram. No meio da perseguição, muitos na zona de Macedónia e Acaia ouviam falar acerca do exemplo deles e da fé deles, porque de facto é triste muitas vezes nós vemos que no meio do sossego e de paz que nós temos em lugares como hoje, não é tão falado como era falado naquela altura. E é triste, e deveria ser um motivo de encorajamento para nós, de facto, vermos que se eles tinham esta perseguição e mesmo assim falavam tão intensamente e ousadamente, quanto mais nós que temos paz, que deveríamos fazer o mesmo. E damos graças a Deus porque, de facto, estas epístolas ensinam-nos muita coisa acerca do Senhor. E uma das primeiras coisas que nós vemos e que ela nos ensina é que, de facto, o tema essencial desta carta é a bem-aventurada esperança. É interessante que nas primeiras epístolas já há alguma evidência da interrupção do programa profético. E nós vemos que nesta palavra, logo no início, quando nós lemos, nós vemos logo que o apóstolo, não só o apóstolo como nós, somos proclamados a falar, a espalhar e a falar de graça e paz. Graça e paz, diz ele, tenhais de Deus. É isso que nós falamos hoje, é esta a nossa mensagem essencial e que nós devemos proclamar aos outros. É que Deus dá-nos hoje graça e paz. E Ele quer que nós e todos os homens neste mundo tenham graça e paz de Deus e tenham para com o Senhor. E é por isso que nós hoje somos proclamados a falar desta mensagem antes do Senhor nos chamar.
Porque nós sabemos, e é uma das certezas que estas epístolas dão, é que, de facto, logo no início do ministério do ministério do apóstolo Paulo, e logo nas primeiras cartas, porque as cartas aos Tessalonicenses são das primeiras cartas, a primeira epístola que estamos a ler é a segunda carta que o apóstolo escreveu, e vemos que logo no início o Senhor dá-nos promessas para o fim. Dá-nos promessas que logo no início Ele vai buscar-nos. Ele diz no início que nós somos dele e que o Senhor vem buscar-nos para nós estarmos sempre com Ele. E é interessante que o apóstolo escreve isto logo no meio não só no meio da perseguição, para dar-lhes esperança, é por isso que é chamada a boa esperança, porque o apóstolo diz que a perseguição que eles estão a sofrer, no fim de tudo isso, o Senhor vai buscar-nos, independentemente da perseguição ou não que soframos. A verdade é que, no fim, o Senhor, nós somos dele e seremos sempre dele, e temos essa garantia que o Senhor dá-nos logo no início, que nós, de facto, Ele vem buscar-nos para nós passarmos a eternidade e estarmos eternamente com o Senhor. Além de todas as bênçãos que nós lemos, por exemplo, na carta aos Efésios, em que fala que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas é consolador e é por isso que é chamada a bem-aventurada esperança, porque logo no início o Senhor dá-nos a certeza e dá-nos o consolo de que no fim nós estaremos sempre com Ele. E isto é motivo de encorajamento e de nós, de facto, falarmos e espalharmos tudo isto aos outros. É interessante que as epístolas aos Tessalonicenses, eles, apesar de terem, de facto, cronologicamente eles surgirem primeiro, é interessante elas, de facto, falarem, logo no início, falarem do fim, falarem do que é que vai acontecer ao corpo de Cristo, da garantia que o corpo de Cristo tem logo desde o início, nós pertencermos ao Senhor, e enquanto, por exemplo, as últimas epístolas, elas conduzem-nos a outro tipo de revelações, e nós vemos que o Senhor, no início, começa a falar logo do fim, ou seja, de quando Ele vem-nos buscar, e vemos que, ao continuarmos a estudar as epístolas do apóstolo Paulo, nós vemos quão grandes e maravilhosas coisas nós temos do Senhor, e vamos receber do Senhor, e queremos até que o Senhor use e trabalhe para cada um de nós aqui. E é fantástico que o Senhor começa por esta certeza, que é nós estaremos sempre com Ele, e porque nós estaremos sempre com Ele, temos a vontade de ainda mais de o servir aqui com os dons que temos, e queremos, de facto, conhecê-lo cada vez mais, e damos graças porque a sua palavra ensina-nos tanto acerca dele, e tem-nos muito a ensinar e de facto a trazer-nos luz no meio de dificuldades e perseguição. Portanto, irmãos, estas epístolas aos Tessalonicenses, elas mostram-nos que, de facto, nós não precisaremos, e muitas vezes podemos pensar que precisamos de perseguição para servir o Senhor, mas a verdade é que não é assim. Ela dá-nos a certeza e a esperança de que, independentemente da perseguição, a palavra do Senhor, ela mantém-se, e ela tem de ser falada e deve ser falada independentemente de haver perseguição ou não. E isso deve servir de encorajamento para nós, e nós percebermos a urgência que existe de facto de falar dela e de, como o apóstolo diz, levar com que as pessoas se convertam e sejam levados dos ídolos para Deus. Como ele diz, dos ídolos vos convertestes a Deus, para quê? Para servir o Deus vivo e verdadeiro. E por isso nós queremos servir o Deus vivo e verdadeiro, e para isso temos de estudar a sua palavra, compreendê-la cada vez mais e, de facto, fazê-la prática diária nas nossas vidas. Uma das outras coisas também, e dos outros tópicos que nós vemos nas epístolas aos Tessalonicenses, é de facto algo que é chamado, alguns chamam a Trindade Permanente. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós lermos a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, e podemos ir lá ler, que é uma epístola que certamente os irmãos conhecem, principalmente o capítulo 13, que fala do amor, nós vemos três coisas que no fim permanecem. No fim deste capítulo, do capítulo 13, nós vemos três coisas que permanecem, e que as três coisas que permanecem que nós lemos, que é capítulo 13 e versículo 13, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Estas são as três coisas que permanecem. Mas vemos que a maior destas é o amor. E nós vemos, de facto, na Epístola aos Tessalonicenses, se os irmãos procurarem ler e estudar cada capítulo destas duas cartas, nós vemos que Paulo fala destas três coisas praticamente, nem que seja uma vez em cada capítulo. Vemos o apóstolo Paulo a falar da fé,
da esperança e do amor. Por exemplo, o versículo 3, se nós prestarmos atenção, o apóstolo diz, lembrando-nos, ou seja, que eles lembravam-se sem cessar do quê? Da obra da vossa fé, do trabalho de amor que eles tinham e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus. Nós vemos estas três coisas que permanecem, a chamada então trindade permanente, porquê? Porque estas três coisas são as coisas que devem permanecer e permanecem sempre. E de facto são estas coisas que era uma característica da Igreja aos Tessalonicenses, que o facto de eles terem o trabalho deles ser um trabalho de amor. Vemos que a paciência deles, o facto de eles terem paciência era graças à esperança que o Senhor lhes deu, e a esperança que o Senhor nos deu foi que nós estaremos sempre com o Senhor e que o Senhor, Ele próprio, vem buscar-nos, e de facto a paciência da esperança que nós temos, e nós vemos neste versículo 3 que nós temos isto tudo e temos estas três coisas que permanecem, temos tudo isto no Senhor Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus Cristo que nos dá isto. E é por isso que é importante de cada um de nós ler a sua palavra e cada um de nós estudar a palavra de Deus, porque é o Senhor que vai nos mostrando tudo isto através da sua palavra e que nós, em comunhão com Ele, vamos aprendendo cada vez mais a mostrar e a exercer estas três coisas, a fé, a esperança e o amor, que nós vemos que é o maior dos três. Eram estas três graças que, de facto, o apóstolo até procurava em cada uma das igrejas, porque nós vemos isso, por exemplo, nos Coríntios, que nós vemos a carta aos Coríntios, que era uma igreja que nós consideramos uma igreja carnal, e eles precisavam disto. E facilmente, lendo as outras cartas, vamos encontrar estas três coisas que permanecem, que vemos que o apóstolo fazia muita questão que todos eles tivessem, a fé, a esperança e o amor. Muitas vezes nós vemos, e o apóstolo, por exemplo, nunca lhes perguntavam quantos convertidos é que eles tinham na igreja, quantos convertidos é que vocês têm agora. Quando nós vemos que o apóstolo Paulo, ao falar dos Tessalonicenses, ele diz que a fé deles, que a palavra do Senhor soou não somente na Macedónia e na Acaia, e que a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que nós não precisamos de falar dela. Nós vemos que o apóstolo não perguntou a milhares de pessoas, ou 3.000 pessoas, ou 4 milhões de pessoas que converteram-se por causa da vossa fé. Ele não diz isso. Mas vemos a preocupação dele em ele fazer questão de que eles tivessem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. É por isso que ele diz, a vossa fé para com Deus se espalhou. Ele fazia questão, e vemos que o Senhor hoje faz questão, que nós tenhamos estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Ele não se preocupa quantos dons é que nós temos. Se nós temos 10.000 dons para exercer na igreja, se nós temos só um, ou se não temos nenhum. Ele não se preocupa, de facto, quem é que nós somos. Se nós temos um bom estatuto, se nós somos bons servos ou não. Ele não se preocupa com coisas dessas, que eram até coisas da chamada grande comissão. Ele não se preocupa quantos batizados que nós temos, quantos convertidos, ao qual era o nosso crescimento. Ele preocupava-se, e vemos o Senhor preocupar-se com estas três coisas, a fé, a esperança e o amor que nós precisamos. E são estas três coisas que permanecem, que são as maiores virtudes e a melhor coisa que nós podemos ter e podemos ser e mostrar, são estas três coisas, a fé, a esperança e o amor, que nós precisamos que o Senhor nos ajude, de facto, a nós cada vez mais a mostrarmos isto nas nossas vidas e mostrarmos, porque nós temos isto e recebemos isto, não é por nós mesmos, e estas qualidades que nós vemos não são qualidades que nós mostramos a trabalhar, mas sim vamos mostrando e exercendo conforme a comunhão que nós temos com o nosso Deus e Pai. Porque é o Senhor Jesus Cristo que nos dá isto, é o Senhor Jesus Cristo que vai exercendo isto nas nossas vidas. E se nós queremos que isto ocorra nas nossas vidas, nós devemos então, irmãos, estar perto dEle. E estar perto dEle é lendo a sua palavra e é de facto estudá-la cada vez mais, para que o Senhor vá trabalhando nas nossas vidas. Daí ser muito importante e fazermos muita questão de ler a palavra de Deus, de falarmos dela, porque é a palavra de Deus que pode mudar e transformar cada um de nós nos nossos corações. Vemos já então, irmãos, também que o amor é a maior virtude culminante. Nós vemos na primeira carta aos Coríntios 3, 13, em que diz que o maior destas três é o amor.
E vemos que então que o amor é, entre aspas, a maior virtude e é de suma importância para nós. É importante que nós tenhamos, de facto, mostremos não só o amor, mas mostremos as três. Mas vemos que o apóstolo e o Senhor dá extrema importância ao amor. Porquê? Porque foi o amor que o moveu, e vemos que na palavra de Deus que Deus é amor, e vemos que é o Senhor que através do seu amor, e vemos que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós. Daí o amor ser o mais importante, porque foi o amor e foi o facto do Senhor ser amor que fez com que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se e teve a forma de homem, e vemos assim Deus a mostrar o seu amor no facto do Senhor Jesus Cristo ter morrido para connosco. Ter morrido por causa dos nossos pecados, para nós hoje, de facto, conhecermos e termos o privilégio e a bênção de conhecermos este amor através da sua palavra. Vemos então, irmãos, que o amor é a maior virtude, que é o maior dos três. No entanto, a fé é de importância primária. A fé também é muito importante. Daí o apóstolo dizer que agora permanecem a fé. Ele diz que a primeira coisa que nós precisamos, e vemos que nós somos salvos pela graça de Deus, porquê? Por meio da fé. Vemos que o amor é o mais importante, porque foi o amor que fez o Senhor Jesus Cristo morrer por cada um de nós. Mas para nós chegarmos a Deus, temos de ter primeiramente a fé. Temos de chegar através da fé. Daí a fé ser chamada o primeiro. Porque nós lemos, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 11, e versículo 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar-lhe. E vemos que a fé é o meio que nós chegamos ao Senhor e que sem ela é impossível agradar a Deus. No entanto, irmãos, a esperança, ou a chamada expectação, é também muito importante, e vemos que a esperança é de importância até mesmo perpétua. Porquê? Porque a esperança ela situa-se no centro da nossa experiência cristã. Toda a nossa vida cristã ela situa-se na esperança, porque nós constantemente estamos à espera e esperamos que o Senhor nos venha buscar, nos venha levar para perto dele. E então nós vemos a importância de todas estas três. Vemos o amor, que é o que faz mover todas as coisas, e vemos que é o que moveu o Senhor a morrer pelos nossos pecados. A fé que vem em primeiro e que deve vir em primeiro, pois é através da fé que nós vamos ao Senhor, e vemos que sem fé é impossível agradar-lhe. E então a esperança, que é uma expectação perpétua nas nossas vidas, pois é ela que nos dá a convicção, a certeza de que o Senhor nos virá buscar. Por isso, irmãos, nós vemos de facto a Epístola aos Tessalonicenses, e se forem ler, e aconselho e até encorajo os irmãos a lerem estas duas epístolas, porque nestas duas epístolas vão encontrar estas três coisas, esta trindade permanente. Vão encontrar constantemente o apóstolo Paulo a falar de várias maneiras da fé, a falar de várias maneiras da esperança, como ele fala da paciência da esperança, e de várias maneiras acerca do amor. E tudo isto, irmãos, é no nosso Senhor Jesus Cristo, e nunca será em nós, por nós mesmos, porque nós somos incapazes, nós não temos capacidade, muitas vezes nem temos vontade. É por isso que nós vemos o Senhor dizer que que Deus opera, Ele opera em nós o querer e o efetuar. Vêem com grandes coisas o Senhor pode fazer na nossa vida. Daí ser muito importante nós estarmos agarrados à Sua Palavra, porque até muitas vezes nós estamos em casa e não temos vontade de ler a Bíblia. Quantas vezes nós acordamos de manhã, meio com sono, e a primeira coisa que apetece fazer é tudo, menos ler a Palavra de Deus. Ou até mesmo à noite, quando vamos deitar, eu vou ouvir a Palavra de Deus, mas tenho tanto sono que nem vou conseguir prestar atenção. Ou então, à hora do almoço, se eu não vou ler a Bíblia à hora do almoço, senão depois perco-me a ler a Palavra de Deus e passo a hora do trabalho e não vou trabalhar. São estas coisas que, de facto, nós muitas vezes arranjamos como desculpa, mas devemos cada vez mais ir perceber que nós temos a necessidade de alimentar as nossas almas com a Palavra de Deus. E deve ser, de facto, e oramos cada vez mais para que seja o Senhor a operar em nós o querer e o efetuar em todas essas coisas, porque nós somos incapacitados e somos pobres em tanta coisa, irmãos, e de facto, se não for o Senhor a trabalhar nas nossas vidas e nós a procurarmos o Senhor cada vez mais, dificilmente nós vamos conseguir fazer o que é que seja servir, seja ter todas estas coisas. Não estou a dizer que os irmãos tenham de servir o Senhor na igreja a fazer alguma coisa, não é isso. E vemos que, se fosse isso, o apóstolo Paulo não dizia algo diferente a eles, diziam eles, vocês têm de servir o Senhor, vocês têm de continuar a falar.
Ele não mostra isso, Ele mostra-nos, e o Senhor mostra-nos através da sua palavra que, de facto, estas três coisas, a fé, a esperança e o amor, se nós tivermos estas três coisas, se formos estas três coisas, todo o resto vai por acréscimo. É por isso que ele diz, a obra da vossa fé. E vemos que a fé deles gerou toda esta obra, gerou esta vontade de eles falarem cada vez mais aos outros. E é importante nós procurarmos estas qualidades que o Senhor nos vai e vai trabalhando em cada um de nós, é sempre pela sua palavra, irmãos. É por isso que nós damos graças a Deus e é por isso que nós lemos o apóstolo Paulo a falar destas três coisas logo na abertura da sua carta. Vemos que o apóstolo Paulo, nos primeiros 2 versículos, ele dá a saudação aos Tessalonicenses e assim que ele começa a falar-lhes, ele diz logo, lembramos-nos, sem cessar, de facto, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, se nós mostrarmos estas qualidades, a primeira coisa que nós devemos fazer é dar graças a Deus e procurar cada vez mais mostrar isto nas nossas vidas para, de facto, servirmos o Senhor, porque é, de facto, o Senhor que Ele merece tudo nas nossas vidas. E vejam, se Ele opera tudo isto em nós, o que nós podemos fazer pelo Senhor é nada do que Ele merece. Ele merece muito mais do que nós possamos fazer e merece muito mais do que as nossas capacidades ou a nossa vontade ou o que for. Ele merece, de facto, tudo. E é por isso que nós damos graças e adoramos um Deus que fez tudo por nós, merece tudo, e de facto é Ele que opera nas nossas vidas e é por isso que nós damos graças e adoramos um Deus que é vivo, é verdadeiro e faz tanto pelas nossas vidas, irmãos. Daí ser importante nós, de facto, estarmos perto e continuarmos a estudar a sua palavra e procurarmos então fortalecer-nos em tudo isto. Podia continuar através desta linha, destas três, a chamada a Trindade permanente, a fé, a esperança e o amor. Há outros versículos e há muitos versículos a falar acerca disto, mas eu encorajo os irmãos primeiramente a estudem estas duas epístolas e até procurem estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Procurem isto nas epístolas e vão ver quão maravilhosas coisas o Senhor tem para nos ensinar através dela. E a forma como Ele vai falando de como podemos ter fé, como a fé vai exercendo nas nossas vidas e damos graças a Deus porque de facto é a sua palavra que nos encoraja, é ela que opera em nós tudo isso e de facto, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos continue a dar esta vontade e cada um de nós continua a estudar a sua palavra e de facto a fazer dela uma prática diária na sua vida, porque se nós precisamos de tomar banho, de comer, e muitos de nós, se calhar, comemos de 3 a 5 vezes ao dia, quanto mais a sua palavra que alimenta as nossas almas. E, de facto, nós sejamos e nos enchamos as nossas almas e o nosso espírito com o mais importante, que é a sua palavra. Eu não vou continuar mais, termino por aqui. Que o Senhor, de facto, nos ajude, nos abençoe e graças a Deus, porque, de facto, é a sua palavra que deve ser tudo nas nossas vidas e que o Senhor nos ajude a ser tudo isso nas nossas vidas. Portanto, o Senhor nos abençoe.